Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, venha guardar nossa mente e nosso coração. Nesta tarde maravilhosa, nesse tempo que se chama hoje, vamos meditar nas Escrituras. Gente, eu não vim no sábado, né? Eu até tinha colocado no coração de fazer as lives de segunda a sábado, mas o sábado tem sido um tempo assim em família tão importante. Então eu decidi que vai ser de segunda a sexta. Amém? Soraya, seja bem-vinda, querida. Que bom é ter você aqui comigo, conosco. Vamos meditar nas Escrituras. Gente, é um prazer para mim estar aqui. Mas, como o domingo é muito puxado, eu já não fazia no domingo, né? Mas o sábado tem sido um tempo tão propício para estar com a família. E eu creio que o Senhor, Ele realmente quer que nós venhamos investir tempo naquele que é nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, né? E, inclusive, eu achei tão interessante esse texto, quando fala que Davi trabalhou e depois todos voltaram para casa, e Davi também voltou para abençoar sua família. É o final do capítulo 16. Isso é o que Deus muitas vezes nos chama a fazer. Oi, Nilde, querida, seja bem-vinda, boa tarde, que bom ter você aqui também, viu? Deus te abençoa. Amém, Soraya, amém, glória a Deus. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos meditar sobre vários capítulos, né? Já que na segunda-feira eu vou estar sempre falando da leitura de sábado, domingo e segunda, né? Então, hoje nós vamos falar dos capítulos 14 até o 22 do primeiro livro de Crônicas, tá bom? Começando com o capítulo 14, nós vamos ver que Davi vai entender que Deus firmou o reinado dele, não por causa dele, porque eu sou tão bonzinho, porque eu sou homem de Deus, porque eu sou homem segundo o coração de Deus, Deus me honrou. Na verdade, Deus é um Deus que ele se preocupa, gente, com o coletivo. Deus não é um Deus individualista. A vontade de Deus, a Bíblia diz, é que ele é longânimo. Por que ele ainda não voltou? Por que não aplicou a justiça dele sobre toda a terra ainda? Porque ele é longânimo, ele é paciente, ele espera. Porque a vontade dele é que todos se salvem. É a vontade. Não é o que vai acontecer, porque depende, né, de uma resposta. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É Jesus, né? Então Deus, ele ainda não voltou e o cálice da ira de Deus ainda não foi derramado sobre a terra por causa da paciência de Deus. Então aqui a gente está vendo que Davi fala assim, 14:2, tá, gente? Diz assim: Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado o seu reino por causa de seu povo. Oi, Andréia, minha amiga querida, seja bem-vinda, Deus te abençoa. Tenta enviar aí para sua mãe, Déia, tem um triângulozinho assim, deitado, um aviãozinho. Eu acho que até eu consigo. Vou enviar para ela a live. Consegui. Então, gente, a vontade de Deus sempre foi trabalhar no coletivo. E nem mesmo Israel. Quando a gente olha para Israel como se Deus tivesse um filho preferido. Por que Deus ele tem Israel com tanto carinho no coração? Porque é através de Israel que o amor dele vai ser derramado sobre toda a humanidade. Então a vontade de Deus nunca é, quando Deus vai me honrar, não vejo a hora de Deus me abençoar, de Deus me levantar, de Deus me prosperar. E a gente tem que mudar isso. Muitas das vezes a gente vai ver muitas canções que colocam assim, né, o homem no centro. Porque Deus vai me fazer prosperar, né? E a gente tem que mudar essa ideia, essa mentalidade individualista. Deus quer levantar pessoas para alcançar outras. Deus quer prosperar Davi por causa do povo dele, que é Israel. Por quê? Porque através de Israel vai vir um que é da descendência de Davi. E esse sim, ele vai trazer paz sobre toda a terra. Né? Que coisa linda é isso. Inclusive, eu já vou passar lá pra frente, depois eu volto. Porque eu tava lendo isso, gente, que coisa linda. Quando Davi quer fazer uma arca para Deus... gente, me perdoa aqui. Deixa eu pôr no silencioso, Jesus. Pronto. Quando Davi quer fazer uma arca para Deus... uma arca, gente, desculpa. Um templo para Deus, um lugar para colocar a arca... Deus vai falar com ele o seguinte... Passa aí, se você tiver com a Bíblia aberta, passa para o capítulo 17, depois a gente volta. Para mostrar que Deus, o plano dele sempre foi Jesus. Para alcançar toda a humanidade.
Nunca foi, um povo que eu amo mais do que os outros e que eu só quero salvar eles. Não. Paz do Senhor, Raquel, querida, seja bem-vinda. Bom ter você aqui conosco também, viu? O capítulo 17 de 1 Crônicas vai falar que a resposta de Deus para Davi, né? Quando Davi fala para Natan, vou construir um templo. Natan fala assim, vai, pode ir, vai que é tu, porque Deus está contigo. Quando Natan volta para casa, Deus fala para Natan, Natan, por que você falou aquilo para Davi? Não é essa a resposta que eu tenho, não é Davi quem vai construir um templo para mim. Quando eu tava lendo isso aqui, gente, a gente já leu quantas vezes esse texto, né? Mas quando eu tava lendo isso aqui, parece que Deus tirou uma venda dos meus olhos, assim, de tudo que é físico. E eu só via o que é espiritual. A vontade de Deus, desde o jardim, sempre foi habitar no meio do povo. Deus nunca quis ter um lugar que fosse dele para o povo ir lá. Deus sempre quis estar aonde o povo está. Gente, isso é muito lindo. Deus não espera que a gente vá encontrar Ele na igreja no domingo à noite. Deus espera que a gente acorde com Ele segunda de manhã. Vocês entendem? Essa ideia de que a presença de Deus está num lugar sagrado nunca foi a vontade dele. Nunca foi o plano e a vontade de Deus. Vamos entender isso claramente no capítulo 17, quando Davi pede para construir. Olha só, o versículo 5, Deus responde para Davi o seguinte: desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo, nessa versão que eu tô lendo NVT. Eu sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda. Num tabernáculo. Até essa palavra tabernacular significa que não é ficar num lugar fixo, mas é conseguir sair e ir para outros lugares. A vontade de Deus sempre foi que a presença dele estivesse dentro de nós. Deus não quer que a gente vá para um lugar procurar a presença. Deus quer... Perdão, vou só fechar essa porta aqui. Deus não quer que a gente vá procurar a presença. Deus quer que a gente durma com a presença, acorda com a presença, toma café com a presença. O tempo todo. Porque Ele está aqui, nesse escritório aqui que a gente tem, que é minha pequena sala, meu pequeno estúdio aqui para as lives, Ele está aqui agora. E isso tem que causar temor no meu coração. E isso tem que fazer de mim, quando eu estiver fazendo a live, que eu faça para Ele, como um objeto de adoração para Ele. E tudo que eu falar, tudo que eu pensar deve ser para Ele, né? Por que eu tô falando isso? Porque nós muitas das vezes vemos com essa ideia religiosa de que tem um lugar só que eu tenho que ser santo. De que tem um lugar só que eu tenho que falar a coisa certa. De que eu só quando eu for na igreja que eu sou crente. Lá eu tenho que pensar nas coisas que eu faço. Porque se eu subir no altar, se eu subir naquele altar em pecado... Aí no altar eu não posso subir, mas eu posso ir nos cultos que tá tudo certo. Eu posso ir nos cultos, eu posso fazer minhas coisas erradas. O que eu não posso é subir no altar, porque o altar é um lugar sagrado. Não é isso, Deus tá aqui agora, nessa sala. E se o meu coração estiver desviado da vontade dele, ele tá aqui, ele tá vendo. E a Bíblia diz que ele retribui a cada um segundo as suas obras. Né, André? Jeremias 17:10, ele sonda a mente, ele esquadrinha mente e coração, para dar a cada um segundo as suas obras. Então a gente precisa tirar essa ideia de que Deus só está num lugar e que a gente só tem que ser santo num lugar. Olha o que Deus está falando, eu vou até mostrar para vocês, porque eu grifei aqui, ó. Nunca morei numa casa, sempre acompanhei o povo. Essa é a vontade de Deus, gente. De um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel e aos pastores do meu povo. Eu nunca perguntei para eles, por que não construíram um palácio, uma casa de cedro para mim? Agora vai, diga sim ao meu servo Davi. E sabe o que eu lembrei, gente? Teve uma vez que Deus ofereceu isso para Moisés. Moisés, você quer saber de uma coisa? Pode ir. Eu vou dar vitória para vocês, mas a minha presença não vai com vocês. O que Deus está falando? Olha, se é para andar desse jeito, eu vou até dar segurança para vocês, mas a minha presença não vai. Moisés fala, se a tua presença não for, não nos faça sair desse lugar. Se a tua presença não me acompanhar, Senhor, então não me faça sair desse lugar. E isso é muito importante a gente entender, gente, para entender qual que é o plano espiritual maior de salvação de Deus. Deus está falando assim, olha, eu nunca pedi para nenhum líder. Nossa, vocês nunca prepararam um lugar para mim, porque Dagon tinha um templo.
né? A Deus Azerá tinha um templo, todos têm um templo, mas vocês nunca se preocuparam em me dar um templo. Eu nunca pedi isso para nenhum líder. Sabe por quê, Davi? Porque eu sempre quis estar aonde o povo ia. Eu sempre quis estar no meio do povo. Eu lembrei daquela cena de Jesus, né? Quando a gente vê o The Chosen, fica mais claro. Ele no meio do povo, ele no meio dos pecadores, ele indo ali no templo, ele virando as mesas, ele pregando para todos ali, né? Deus no meio do povo. Ele não queria um lugar especial para ele ficar lá e uma pessoa só uma vez por ano entrar. Ele sempre quis estar junto com todos. Aí olha só que interessante. Ele vai falar com Davi algumas coisas e aí ele fala do seguinte, ó. Pois quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos. Irmã Rose entrou, seja bem-vinda, amada. A Vanilda também tá aqui, a irmã Chiquinha. Oi, minhas queridas, que bom ter vocês aqui, viu? Estamos meditando agora no capítulo 17, porque eu dei um pulo, mas depois a gente volta pro 14, tá bom? De 1 Crônicas. Gente, presta atenção. Eu vou até mostrar, porque opa, cliquei aqui errado, perdão. Olha aqui, ó. Vamos entender isso aqui, ó. Deus tá falando para Davi o seguinte: você vai morrer um dia, Davi. Quando isso acontecer, você vai reunir a seus antepassados, eu vou escolher um de seus filhos. Que filho é esse, gente? Deus aqui não tá falando de Salomão. Por que ele não tá falando de Salomão? Porque a profecia aqui é para Jesus. Presta atenção, ó. Quando você morrer, eu vou escolher um de seus filhos. Ele vai ser da sua descendência. Eu vou estabelecer o reino dele, eu vou estabelecer o seu reino. É ele quem construirá uma casa para mim. Estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei por pai e ele será o meu filho. Nunca, jamais retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre a minha casa e sobre o meu reino, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus está falando com Davi, não é de Salomão. Por quê? Por que não é de Salomão? De fato, um vai reinar, mas não vai ser para sempre. Salomão não reinou para sempre. Aqui fala que nunca, jamais retirarei dele o favor. Nós sabemos que Salomão pecou e por causa disso o reino foi dividido, né? Logo depois dele. Ele será... Gente, olha que coisa linda. E eu quero focar nessa parte aqui, versículo 12. É ele quem vai construir para mim uma casa. Deus está falando assim, Davi, você não vai construir uma casa para mim. Até que vai vir seu filho, ele até pode construir uma casa, mas vai vir um da sua descendência, esse sim vai construir uma casa para mim. E aí quando eles estão lá no templo, né, aquela passagem tão linda, quando eles falam assim, nossa Jesus, que templo lindo, né? Deixa eu abrir lá. Eu não tinha separado esse versículo, olha aqui. João 2,19. Eu vou ler na NVI, tá bom? Antes um pouquinho, vai falar assim. Os judeus vão pedir para Jesus um sinal. E Jesus responde, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e você vai levantá-lo em 3 dias? Contudo, o templo a qual ele se referia era o seu próprio corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito e então creram na escritura e na palavra que Jesus disseram. Jesus falou assim, olha, vai chegar um tempo que esse templo vai ser destruído. E de fato o templo que foi restaurado lá por Herodes, ele foi reedificado por Herodes, né? Levou 49 anos, que tá aqui, levou 46 anos para ser edificado, né, por Herodes ali, mas ele foi destruído 70 depois de Cristo, quando houve uma invasão lá de Roma e tal, Nero, se não estiver enganado, destruiu o templo, 70 anos depois de Cristo. E aí Jesus não estava falando daquele templo, ele estava falando do seu próprio corpo. Quando Jesus morreu, gente, a Bíblia diz que ele falou, eu preciso morrer, porque se eu não morrer, o Consolador não virá. Ele está dizendo o seguinte, eu vou destruir esse corpo que vai ser o sacrifício, que vai ser o sacrifício perfeito para perdoar os pecados, a fim de que todo que me receber, esse vai ser morada do Espírito. Quando Jesus, que é o templo de Deus, que é o sacrifício vivo, sacrifício eterno
de redenção eterna, quando ele morreu e ressuscitou, ele então abriu uma nova janela de tempo, uma janela onde aqueles que creem nele podem receber a presença de Deus, para que ela habite dentro dessas pessoas que creem. E aí, a partir disso, nós nos tornamos casa de Deus. Eu queria achar esse versículo, acho que está em Efésios, que fala que nós somos morada. Nós somos morada de Deus. Eu queria achar esse versículo. 2 Coríntios... Efésios 2. Isso, Efésios 2, 22. Olha que coisa linda, gente. Fala assim, ó. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Gente, nós somos a casa que Jesus construiu. Vocês estão entendendo? Deus falou para Davi assim, ó. O seu descendente vai vir. Ele vai construir uma casa para mim. Ele era o trono. Ele era o templo. Ele era o templo. Ele se permitiu ser destruído no templo, no corpo, para que então, depois reedificado, restaurado, restituído, através da ressurreição, nós que cremos pudéssemos ser morada de Deus no Espírito. Que coisa linda, né, gente, que nós podemos ler nesse capítulo 17. Quando eu tava lendo isso, sabe, meus olhos foram abertos, assim, Senhor, fala de Jesus o tempo todo na tua palavra. Perdão. Mas vamos voltar então, né? Eu falei que é do 14 ao 22. No capítulo 14, a gente vai ver que algumas vitórias de Davi, né? A gente vai ver algumas conquistas de Davi. Capítulo 14, o rei Irão vai estar ali junto com Davi, vai enviar para Davi alguns carpinteiros para construir um palácio. Davi vai derrotar os filisteus. Nós já lemos isso aqui, né? Em 2 Samuel. Deixa eu ver o que a Raquel falou. Efésios 1 fala que antes da fundação do mundo ele nos escolheu. Glória a Deus. E temos o selo do Espírito Santo. Somos propriedades dele. Meu Deus, gente, é isso. Nós não somos mais nossos, né? Tem até uma música do Drops que é assim: eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Não é mais minhas decisões, minhas vontades, né? Eu sou dele. Sou propriedade exclusiva. Ele me comprou. A Bíblia diz que ele nos comprou por preço. E agora nós não somos mais nós somos dele. Ele nos deu o selo do Espírito. Glória a Deus por isso. Então, gente, Davi vai lutar contra os filisteus. Eu acho muito interessante que quando os filisteus se mobilizam para poder capturar Davi, assim que ele se tornou rei de Israel, Davi é informado disso. Eu vou falar de algumas coisas que o Espírito Santo me tocou da leitura, tá bom? Tem muito conteúdo, então eu vou falar de algumas coisas que enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo me fez pensar. Lembrando que a maioria disso aqui nós já lemos em 2 Samuel, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que fala que Davi foi informado disso. E, gente, quando a gente anda no Espírito, o Espírito Santo, ele é Deus. É Deus, é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito que pairava sobre a terra, quando a terra estava sem forma e vazia. Não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. E quando nós estamos em Cristo, ele nos informa de certas coisas. Deus, gente, é quem nos informa. Às vezes nós como mães, né, que aqui tem muitas mães assistindo, às vezes o diabo está tramando uma estratégia e antes mesmo que ele aplique a estratégia, o Espírito Santo vai nos informar antes. Nosso objetivo de vida deve ser estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque às vezes a gente está tão distraído, gente. Eu fui numa festa de criança, meu filho foi festa da família, né? E eu fiquei impressionada, porque as crianças de 2 anos iam apresentar uma dancinha. E aí tinha uma menina lá e tal, e aí ela começou a dança, e de repente ela começou a olhar para a multidão. E aí de repente ela olhou pro lado, tinha uma mesa de brindes, cheia de papel de presente. E tá todo mundo lá dançando, e ela tá lá assim, olhando pra mesa. E Deus falou tanto comigo, tá vendo? Quanto mais meninos na fé vocês são, mais distraídos vocês ficam. Vocês se distraem com as multidões que estão vendo vocês. Vocês se distraem com os presentes. E aí a professora tem que vir e falar: opa, vamos dançar, ó, repete aqui, ó, vamos. Esse é o Espírito Santo, né, que tem tanta paciência conosco, mas às vezes a gente tem que sair desse lugar de meninice para estar num lugar onde eu estou atenta. Qual que é a informação que o Espírito Santo está me dando? Às vezes o Espírito Santo está falando: tá vendo que sua filha não tá normal? Tá vendo que ela tá dando sinais
Tá vendo que tem alguma coisa errada? Começa a observar. Aí da mesma forma que Davi foi orientado do inimigo e do avanço do inimigo, Davi também vai consultar a Deus. A Bíblia diz que Davi pergunta para Deus: devo sair e lutar? E Deus fala: vá, pois eu certamente os entregarei nas mãos. E aí a Bíblia diz que Deus vai dando estratégias. Quando você ouvir um barulho assim, você ataca. Agora você não vai pela frente, agora você vai por trás, ataca perto dos alvos. Deus nos dá estratégia, gente. Senhor, tô sentindo que minha filha tá distante de mim, tô sentindo que o laço, a conexão não tá normal. O que tá acontecendo? Deus vai me informar, o inimigo tá usando isso, isso e isso. Tem uma amizade, tem um desenho que ela tá vendo, ela tá sendo ministrada por tal pessoa, você tá precisando passar mais tempo com ela. E aí, o Espírito Santo, que é o mesmo que avisa do avanço do inimigo, vai te avisar também da estratégia. Como que você vai vencer isso? Só que nós precisamos estar em sensibilidade à voz do Senhor e consultar o Senhor. E estarmos sensíveis à resposta dele. Porque quando a gente está nele, gente, a vitória é nossa. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nossos filhos são do Senhor, nossa vida é dele, nossos bens são dele, tudo pertence a ele. E nós precisamos confiar de que ele vai nos dar a estratégia certa para que nós venhamos vencer. Amém? Uma coisa que eu achei interessante no capítulo 14 também, lembra que eu falei aqui na semana passada de quando a gente obedece a Deus, os ídolos são envergonhados? E quando a gente desobedece, os ídolos desse mundo são enaltecidos. Sansão desobedeceu a Deus e as pessoas começaram a louvar o Deus Dagon. Da mesma forma, Saul, quando Saul morreu, o que aconteceu? As pessoas levaram a cabeça dele lá para o templo de Dagon e louvaram aos seus deuses. Deuses falsos, gente. Isso é muito sério. Mas quando nós adoramos a Deus, a Bíblia diz que os filisteus deixaram ali, fugiram, né? E deixaram seus ídolos. Davi então ordenou que os ídolos dos filisteus fossem queimados. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos dá vitória e os ídolos desse mundo são envergonhados. Porque a gente simplesmente quer envergonhar as pessoas? Não, a gente quer voltar os olhos das pessoas para o verdadeiro Deus. O objetivo de nós cristãos é voltar os olhos das pessoas para Jesus. E nós, como ministros do Evangelho, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Novamente, eu repito sobre as canções de egocentrismo, onde a gente coloca o homem por cima, como se Deus fosse obrigado a realizar os nossos sonhos, né? Mas, na verdade, nós ministros temos que entender que o nosso papel é que quando as pessoas olhem para nós, os olhos delas sejam voltados para Jesus. Você tá me vendo assim? Eu faço isso por causa dele. Você tá recebendo esse aplauso? Deixa eu voltar isso pra Jesus. Tem aquela canção, Meu Tributo. Que coisa linda. Que coisa linda aquela canção, gente. E se eu receber algum elogio, vou colocá-lo na cruz. Eu não lembro exatamente, mas é dele. Nós temos que voltar os olhos das pessoas para Jesus. E não é só na igreja, gente. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, então aonde nós estivermos, voltemos os olhos das pessoas para Jesus e envergonhemos os ídolos dessa geração. Ontem eu cantei isso, né? Numa igreja que eu fui, aquela canção que fala quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade, clamo Jesus. Então nós precisamos libertar as pessoas daquilo que as domina, envergonhando os ídolos, quebrando os vícios e voltando as pessoas a Jesus. Amém? Amém, irmãs? Às vezes eu falo muito, né? Oi, Kênia, paz do Senhor Jesus, querida. Que bom que você está aqui conosco. Eu falo isso pra todo mundo, mas é porque é bom, gente. Eu me sinto tão bem quando vai entrando pessoas e vão falando aqui nos comentários aquilo que entendeu. Meu Deus, que precioso, né? É um tempo de mesa. Eu queria que vocês comentassem também. Eu sempre vou falar os comentários de vocês, porque isso me edifica, né? Edifica as pessoas que estão em casa também, porque a Bíblia diz que a multiforme graça de Deus, então a graça que está sobre mim se revela, Deus se revela de maneira diferente através da vida da Soraya, da minha sogra querida Vanilda, da Kênia, da Andréia. Então conforme vocês vão tendo revelações de Deus aí, vão colocando. Eu sei que é mais difícil, né? Mas ter que digitar e tal, mas me abençoem também, tá bom? No capítulo 15, uma coisa que eu achei interessante é que tem algumas coisas aqui que não falam em 2 Samuel, que é, Davi, ele deixa, gente, uma coisa linda de Davi, eu tava lendo sobre isso hoje por causa do censo, do capítulo 21, uma coisa linda de Davi, que nós temos que aprender com ele. Quem é sua cunhada, Raquel? Gente, tá vendo? Essa Raquel, ela é uma missionária, sabe? Ela é uma benção. Quantas pessoas que assistem a live, não apenas
live, Lorena, mas que estão lendo a Bíblia, que estão no projeto de leitura, influenciadas pela irmã Raquel. Obrigada, Raquel, pelo seu sim, viu? Você é uma bênção para o reino de Deus. Sossô disse, você sempre fala que é importante. Muito obrigada por seu tempo e nos orientar. Glória a Deus, Sossô, é um prazer. É um prazer estar aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque ontem foi até pregado na igreja que eu soube, eu não estava lá na congregação, mas foi pregado sobre os 10 leprosos, né? E às vezes a gente até recebe coisas de pessoas, mas nós temos dificuldade muitas das vezes de voltar para agradecer. Então eu te agradeço por ter sido esse, né, como aquele leproso, esse 10% que voltou para agradecer. Obrigada, viu? Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. E aí, gente, uma coisa que tá no capítulo 15 de Crônicas e que não tá em 2 Samuel... eu tava falando de Davi. Deixa eu voltar a falar de Davi. Davi tem características, gente, que são características que a gente tem que imitar. Quando a Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus, é um rei que é segundo o coração de Deus, não significa que ele era um homem perfeito. Deus deixou claro, não escondeu nada. Ele foi um assassino e um adúltero em um momento da vida dele. Mas algumas características de Davi que eu acho incríveis é que, número 1, quando ele erra, ele nunca se desculpa. Ele não dá uma das desculpas, sabe? De dizer, olha, eu tô fazendo isso, mas é por causa disso. Olha meu passado, eu não tive um pai que me ensinou. Olha só, Deus, eu errei, mas olha só, eu era um menino quando o Senhor me chamou para ser rei. Olha o tanto que eu sofri na mão de Saul, eu tenho traumas do meu passado. Ele não coloca, ele não se desculpa. Não coloca a culpa no passado. Outra coisa que Davi faz, sempre fez, que a gente analisa pelos padrões das escrituras, é que ele não transferia a culpa dele. Gente, a transferência de culpa é um problema arraigado no ser humano que tem que sair de nós. Desde o jardim, quando o diabo pegou ali, Eva ali naquela tentação, que ela falou, a culpa não é minha, a culpa é da serpente, né? Primeiro Adão, né? Adão, o que você fez? Opa, eu não. Quem fez foi essa mulher que o Senhor me deu. E aí ela falou, opa, eu não. Quem fez foi a cobra. A transferência de culpa, gente. Vocês lembram, falando sobre se desculpar, lembra de Saul? Saul, você errou? Não, mas é porque você não chegava. Ô Samuel, você também não ajuda, você falou que ia chegar, não chegou. Nós estamos aqui nervosos, você também não contribui. Eu só fiz isso por causa de você. Vocês entendem, gente? A transferência de culpa é um problema, nós vamos ver isso em vários padrões das escrituras. E a partir de hoje, toda vez que eu ver alguém fazendo isso, eu vou comentar. Então, quem acompanha as lives, vamos achar esse padrão nas escrituras? A transferência de culpa é um problema. Davi não transferia a culpa. Davi assumia, se arrependia, ia com a boca no pó e falava, eu errei, eu pequei, eu fiz errado. Às vezes, gente, a gente joga a culpa até para Deus. A gente fala, Senhor, meu Senhor não me avisou. Eu me lembro de uma pessoa que caiu assim gravemente em adultério e ela falava assim, essa pessoa falava assim, olha, mas Deus não me avisou. Deus não me avisou, Ele deixou eu cair. Gente, muitas das vezes é que nós estamos igual que as crianças lá, ó. Intertidos, distraídos, porque Deus avisa sim, Ele grita quase. Deus chama, Ele vai dando chance, Ele vai, nos sacudindo, Ele envia às vezes até dias maus para quebrantar o nosso coração, mas o pecado, uma vez que ele é concebido, uma vez que a gente dá a luz ao pecado, ele gera morte. E aí quando a gente está morto, gente, a gente não sente mais nada espiritualmente. Nunca esqueça de uma pessoa que estava no pecado do homossexualismo falando, mas eu tô sentindo paz. E eu pensando, sei, tá em paz porque tá morto espiritualmente. Não tá sentindo nada, tá morto espiritualmente. Não sente vergonha, não sente culpa, não sente dor, não sente medo, não tem arrependimento. Por quê? Porque a luz, quem que nos convence do pecado, gente? É o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em lugares, né? Não em templos feitos por mão de homens, mas ele procura lugares que estão ali, que recebem Jesus, que estão procurando a santificação. Se nós deixarmos, acontece que nem Sansão, lembra? E o Espírito havia deixado ele nem tinha percebido. A Paty entrou. Oi, Paty, seja bem-vinda, Deus te abençoa. Espero que você e as crianças estejam bem, viu?
E aí, gente, uma coisa que eu acho interessante aqui no capítulo 15, que não fala em 2 Samuel, é que Davi assume o erro e explica aonde que ele errou na primeira tentativa de carregar a arca para Jerusalém. Lá no versículo 13, ele fala assim, ó: a ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então Davi não culpou a Uzá, que pegou a arca ali. Davi não culpou as circunstâncias, Davi não culpou os bois que tropeçaram, Davi não culpou ninguém. Davi assumiu a culpa e falou, olha, naquela ocasião, ele falou nós, né? Nós não consultamos a Deus sobre o jeito certo. Nós fizemos do jeito que a gente foi achando que era o certo. Vamos num carro de boi, como os filisteus fizeram, mas o erro foi nosso, nós não consultamos. Devíamos ter consultado a Deus. E ele nos responderia qual era a vontade dele. Então isso é muito lindo em Davi, de assumir, né, a responsabilidade, né? Acho que alguém falou isso aqui, André falou, precisamos assumir. É isso, Deia, é isso, nós precisamos falar, olha, fui eu. Né? A gente como líder, muitas das vezes a gente passa por isso. Muitas pessoas falam, olha, saí da igreja, mas porque o pastor não me visitou. Mas é porque, olha, não, eu deixei Jesus, mas é porque a liderança não me ajudou, porque a liderança não mandou mensagem, e eu entendo que existe uma responsabilidade nossa como liderança de amar, de suportar, de ser o suporte, de ajudar, mas muitas pessoas, ao invés de assumir e voltar para Jesus, estão colocando a culpa em outra pessoa. Não, minha vida só não está bem espiritualmente porque um dia a igreja de Jesus me decepcionou. E nós temos que entender, gente, que embora nós seres humanos somos assim, ó, muito propensos a decepcionar outros, Jesus nunca nos decepciona. Tem até aquela música, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Nunca. Você pode até ter pensado que ele te abandonou, mas na verdade ele estava lá cuidando de tudo. Nós temos que assumir a responsabilidade. Oi, Ló, Pai, Senhor Jesus, as crianças estão bem, graças a Deus. Eu estou rompendo para a glória de Deus. Que Deus te ajude a romper a cada dia. Amém? Pela fé. E em lugares mais altos em Jesus e mais profundos em intimidade com Ele. Que Ele te ajude no processo, amado, em nome de Jesus. Então, gente, uma coisa que eu achei legal também, aí voltando, né, só para entender sobre a arca. Como que a arca deveria ser transportada? A arca tinha 4 argolas, passava uma vara e era carregado nos ombros dos levitas. Nós carregamos a presença. Não colocamos sobre outros a responsabilidade. Ah, quem carrega a presença tem que ser o pastor, ele que seja santo, porque se ele não for santo, Deus vai cobrar dele. Não. Nós carregamos a presença e aqui, ó, nos ombros, cada um assume a responsabilidade de carregar a presença. Cada um dos salvos. Eu fico muito triste quando as pessoas são salvas e elas acham que só o fato delas serem salvas já está ótimo, que elas vão para o céu, então tá tudo bem. Tem outras pessoas que precisam receber a presença de Deus na vida delas e nós carregamos a presença dos nossos ombros para levar ela para outras pessoas. Todos nós. Não é um carro de boi, a gente não transfere o transporte da presença. Nós somos os sacerdotes. Lembra? Jesus constituiu o sacerdócio santo. Nós somos o reino de sacerdotes. Lá em Apocalipse vai falar sobre isso. Apocalipse 2, se eu não estiver enganado. Deus constituiu para si, para o Cordeiro, reino e sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Eu sou uma sacerdotisa. A Kênia, a Raquel, a Soraya, a Patrícia, a Andréia, Rose, Vanilda, a Chiquinha e a Nilde. Vocês são sacerdotes. Sacerdote não é só o pastor, só os líderes. A vontade de Deus nunca foi que tivesse só uma pessoa carregando a presença. A vontade de Deus é que a presença esteja sobre todos, repartido da mesma forma. Deus levantou pessoas para liderarem, para que haja uma organização na igreja. Aí tem os apóstolos, os presbíteros, os evangelistas, os mestres e os pastores. Deus levantou. Mas todos os santos carregam a presença. Lembra do primeiro mártir que foi Estevão? Aquele homem era cheio do Espírito Santo, a ponto de que o rosto dele brilhava quando ele falava. Ele foi o primeiro mártir. Sabe quem ele era? Um diácono. Eu vou ter que abrir essa porta, estou morrendo de calor. O que é isso? Ele foi um diácono. E ele era cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Vocês são cheios do Espírito Santo e têm responsabilidade de levar a presença.
né? Santifiquem-se. Eu acho lindo isso porque Davi falou para os levitas: santifiquem-se, se consagrem, vocês e todos os seus parentes, para levar a arca. Se consagrem para o Senhor. Se consagrem, se santifiquem para carregar a presença. O que é santificar? É separar. O que é consagrar? É se preparar para receber a presença. É tirar o que é impuro. Nós estamos no processo. Não falo como alguém que já alcançou, como diz Paulo. Estou no meu processo de santificação. Eu tenho falado muito sobre isso, inclusive conversei com a minha amiga André, falando: Senhor, me purifica com as brasas vivas do altar. Eu quero que dos meus lábios saiam só aquilo que é edificante. Eu quero que o Senhor tire de mim toda palavra torpe. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu não quero ser crítica. Eu não quero ser... não quero que haja maledicência nas minhas palavras. Eu não quero falar mal do meu irmão. Eu quero falar só bênção. Eu quero profetizar na vida dos outros. Gente, nós estamos no caminho, mas nós temos que entender que nós temos que melhorar dia após dia, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante é que o nome de Obed-Edom é citado 3 vezes, gente. Lembra que a arca ficou na casa dele? Aqui vai falar que ele foi levantado, deixa eu achar aqui, foram escolhidos como ajudantes, né? Ajudante dos levitas, Obed-Edom. Depois repete, ó, de novo. A Obed-Edom, ele era levita, ele estava servindo como porteiro e como músico também. Olha que linda essa parte, gente. Eles foram escolhidos, esses aqui, Zacarias, Ziel, Zemiramote, Jeiel, Oni, Eliabe, Maazéias e Benaia, foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Ai, meu Deus, é minha área, gente, eu fico apaixonada. Imagina essas harpas nos tons agudos. E aí, esses outros aqui foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Ai, como eu queria ver, gente, essa adoração contínua no tabernáculo de Davi. Então, Obed-Edom, ele era músico também. Aqui fala com ele de novo, ó. Também depois foi escolhido para cuidar da arca. Por quê, gente? Porque a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E ele honrou a presença de uma forma que eu não sei como. Na Bíblia não explica, mas ele honrou aquela presença de uma tal forma que a vida dele foi transformada para sempre. Não apenas a vida dele, mas a vida de toda a sua descendência. Lembra que eu falei que Jesus está nesse quartinho aqui? Jesus está onde você está. Você pode estar no banheiro agora. Você pode estar lavando suas roupas aí enquanto você ouve a live. Você pode estar lavando vasilha ou fazendo comida. Jesus está aí. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. E nós temos que honrar essa presença. A gente tem que ter uma percepção da presença. Eu acho que até Júnia Hayashi que fala que ela tem esse costume de parar e parar tudo que está fazendo para ter uma percepção da presença. Peraí, deixa eu lembrar que Jesus está aqui. Deixa eu me lembrar. Isso aconteceu comigo sábado. Eu tava num jogo de futebol, até comentei com algumas meninas no sábado. Eu tava num jogo de futebol, mexendo no celular e vendo futebol, assim, às vezes, do Ebenezer, né? Algumas crianças lá. É uma coisa que eu gosto de ver, assim, quando eu saio, assim, eu não tenho costume de... Nunca vejo, aqui em casa nem pra time a gente torce. A gente não... Eu e meu marido, a gente não... Só quando é Copa do Mundo que a gente assiste, assim, um jogo ou outro. Mas quando eu vou numa quadra, eu gosto de ver aquela emoção ali do quase gol e tal. Então eu tava ali, e aí... Eu tava tão distraída, uma pessoa pediu ajuda, pediu uma oração pro pastor. E aí eu falei: tá, depois eu vejo com o pastor se ele ora ou não. Mas assim, naquele momento eu não me importei com ela. Porque eu tava no meu momento ali de ver o jogo e tal. E aí o Espírito Santo me incomodou. Você tá aí, é só por você? Ou você realmente, você trabalha pro reino? Porque eu falo: eu quero, Senhor, eu quero viver pra ti, eu quero viver o teu reino, que venha o teu reino. Se você se preocupa com o reino, então tira os olhos dessa quadra e se atente para aquela mulher que deu uma brecha pedindo uma oração. E aí eu voltei a pedir perdão, falei: Senhor, eu sei que eu não vivo só pra mim. Minha vida é tua, eu busco, são os seus interesses, então abre essa porta de novo. Aí eu voltei e comecei a conversar com ela. Falei: e aí, você pediu oração pra quê? A gente teve uma conversa, gente. E eu pude falar de Jesus pra ela. Vocês estão entendendo? Isso é honrar a presença, é entender que Jesus está em todos os lugares e que ele tem interesses. Até o John Piper vai falar sobre isso, que o problema de pornografia é falta de fé. Porque ninguém vê pornografia perto de uma autoridade, perto de uma mãe, de um pai. Ninguém que tem problema com pornografia acessa um vídeo desse na presença de alguém que honra. Então, se eu assisto, por exemplo, um vídeo que desagrada a Deus, o que eu estou dizendo? Que eu não creio que ele está aqui.
Se eu cometo algum pecado, o que eu estou dizendo? Eu não honro a presença, é como se ele não estivesse aqui. Vocês estão entendendo? Honrar a presença é entender o tempo todo Deus está comigo, Ele está me vendo e eu preciso de uma percepção da presença. Eu até comprei o livro, só que eu não li ainda, né? Já falei sobre ele, do irmão Lawrence, que fala a prática da presença de Deus, que ele praticava a presença de Deus cortando batata. Às vezes, gente, é só uma questão de percepção espiritual. Às vezes a nossa mente está tão longe e ela vaga por coisas tão banais. E a gente que tem que falar assim, volta, Jesus está aqui. O que Ele quer que eu pense, o que Ele quer que eu fale, qual que é o interesse dele. Pratique a presença. Obed-Edom honrou a presença de alguma forma tão especial que a vida dele foi transformada. Ele foi eleito para trabalhar ali, ele era porteiro, ele guardava a arca, ele era músico, meu Deus! Nós vamos ver lá em 2 Crônicas, ou 1 Crônicas, nós já falamos sobre isso, acho que foi 1 Crônicas, nós já falamos sobre isso, nas genealogias, como os filhos dele eram homens valorosos. Então, gente, honre a presença de Deus. Às vezes, para e medita na presença, pratica, como a Andréia mesmo gosta, né, amado, de sentar e colocar uma xícara de café para Jesus. Coloca 2 xícaras aí, separa uma cadeira, fala, vamos tomar café? Vamos tomar café, Jesus? Senta aqui comigo na mesa. Quando você for ler a Bíblia, chama o Espírito Santo, senta do meu lado, o Senhor me fala, que eu não entender. Às vezes nosso problema é falta de fé, de que a presença de Deus está dentro de nós e que enche também toda a terra, amém? Então, que nós possamos praticar essa presença. A arca é levada para Jerusalém. Ela é levada, gente, com gritos de alegria. Davi estava vestido com um manto de linho fino, que simboliza que ele não estava preocupado com as vestes reais. Ele só queria adorar. Era uma adoração extravagante. Deus quer nos chamar para esse lugar de adoração extravagante, amém? Capítulo 16 fala que Davi trouxe a arca de Deus e colocou numa tenda. Gente, lá em Amós vai falar, eu até coloquei aqui, Amós 9, capítulo 11, do versículo 11 ao 15, fala que nos finais dos tempos, Deus restauraria o tabernáculo de Davi. Olha que coisa linda, a Bíblia não diz que Deus vai restaurar o templo, que ele gostaria de restaurar o templo. É claro que nós sabemos que Jesus vai se assentar de novo, né? Nessa cadeira, ele é o rei que vai governar, né? No reino messiânico. Deixa eu só achar aqui Amós 9 que eu falei, gente. Né? Amós 9, 11 diz assim, versão ACF. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Deus está falando assim que existe uma promessa de que ele vai levantar o tabernáculo caído. Não está falando do templo, da beleza, da majestade, do esplendor. Por que Deus se importa tanto com o tabernáculo de Davi? Gente, o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, que Davi colocou ali, simboliza uma adoração genuína e contínua. Davi escalou músicos liderados ali por Asaf e por... Davi nomeou os seguintes levitas para servir diante da arca. Asaf era o chefe do grupo. Asaf tocava o símbolo. Depois vinha Zacarias. Depois Jeiel, Semiramote, Jeiel de novo, Matitias e tal. E Obed-Edom de novo, né? Tocava harpas e liras. Eles tocavam, e os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas continuamente. Se teve uma coisa que aconteceu no tabernáculo de Davi, era uma adoração contínua. Dia e noite, noite e dia. Entendeu por que Deus quer que volte o tabernáculo de Davi? Porque nós somos essa tenda. Aonde a adoração não acontece só uma vez no ano. Aonde a adoração não acontece só uma vez na semana. É uma adoração contínua. Contínua. Dia e noite, noite e dia. Ah, Lorena, mas a gente não pode adorar todo o tempo. Porque eu tenho meus filhos para quê? Você adora a Deus cuidando dos seus filhos na presença dele. Você adora a Deus quando for sentar para ver televisão e escolher algo que agrada a ele. Você adora a Deus quando você for cozinhar para os seus filhos e colocar a mesa entendendo que a mesa cura. Você adora a Deus continuamente quando é intencional nas suas ações. Se eu assisto uma live, se eu prego a palavra, se eu vou na igreja, se eu passeio no shopping com as crianças, tudo intencionalmente para adorar a Deus. Esse é o tabernáculo de Davi.
Amém? E é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos voltar para esse lugar, aonde a gente não busca a presença uma vez na semana, onde a presença está contínua em nosso coração. Amém? Davi faz um cântico lindo aqui, que nós vamos ver de novo em Salmos. Um cântico, uma parte do cântico que eu acho lindo, mas lá em Salmos a gente vai ter mais tempo para poder falar sobre ele, no capítulo 16, versículo 27, fala assim, ó: os deuses dos outros povos são apenas ídolos. E a palavra ídolo significa vã, vaidade, coisa vã, coisa passageira. Mas o Senhor fez os céus. Os deuses das outras nações são apenas coisas, são vaidade. Mas o Deus que nós servimos, Yahvé, criou os céus e a terra. Glória a Deus por isso. A Bíblia ele vai falar como Deus repreendeu reis, né? Eu lembro de Abraão ali, Deus repreendendo os reis que tentaram, né, pegar Sara, enquanto Abraão falava que era irmã dele, embora ela fosse meia irmã. Deus repreendeu reis. Deus não permitiu que tocassem seus ungidos. Meu Deus, que lindo louvor é esse louvor do capítulo 16. Quando você não tiver nada, você não sabe como orar? Ah, não sei como orar, não tem nenhuma palavra. Pega então o capítulo 16 de 1 Crônica, e vai falando o que Davi falou. Gente, nós não andamos pelo que nós sentimos. Eu gosto muito de falar isso. Eu não tô sentindo de orar, não sei o que falar. Não sabe? Vai pela fé. Eu não sei, nem tô sentindo nada, mas enquanto você fala, os céus começam a se mover. Enquanto nós adoramos, gente, o céu, o ambiente se move. Tem pessoas que estão, muitas das vezes tem pessoas não, nós estamos deprimidos, às vezes porque existe uma opressão maligna. E isso acontece sim. Às vezes o diabo levanta para nos atacar. Nossa arma de guerra, 2 armas que nós temos: louvor e gratidão. Eu amo aquele versículo, aquela música. Assim que eu luto minhas guerras. 2 armas que nós temos, gente: louvor e gratidão. Quando oprimiu, sabe, o céu tá de bronze, parece que aquele aperto no peito, acabou o propósito de vida, angústia, tristeza, começa a falar assim, ó: Deus, grande é o Senhor, digno de muito louvor. Tu és mais temível do que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e alegria enchem sua habitação. Ó nações do mundo, estou no versículo 28. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que Ele é glorioso, reconheçam que Ele é forte, deem glória ao Senhor. Vai adorando, que Deus começa a dissipar as trevas, porque Ele envia os anjos ministradores para guerrear nossas batalhas. Agora, se a gente se permite ir para esse lugar de opressão, eu não dou conta, eu sou tão pequena, minha vida não vai ter jeito, vai dar tudo errado, agora acabou mesmo, agora não vai dar certo, agora minha vida... O diabo vai vencer a luta. Vença o diabo glorificando a Deus, adorando a Deus, levantando o nome de Deus. Não sente, faz sem sentir mesmo. Gente, ontem eu fui convidada para cantar numa igreja, eu tava rouca. Eu tava muito rouca. Eu conseguia cantar notas graves, mas os agudos falhavam. Até hoje eu ainda tô um pouquinho rouca. Eu falei, Senhor, eu não vou. Eu vou mandar mensagem pra missionária, vou falar com ela, olha, infelizmente eu não tenho condições de cantar porque eu estou rouca. Aí Deus falou comigo, então você vai cantar, é só pra mostrar o seu talento. Porque eu posso ir e levantar o nome de Jesus. Eu tenho voz pra isso. Eu tenho capacidade de ir e de colocar ali, pelo dom que Deus me deu, de um ambiente de adoração, de voltar os olhos das pessoas para Jesus. Mas porque eu vou ser envergonhada, porque não vou alcançar uma nota, eu não vou. Ai, Senhor, eu não vou, porque quando eu começar a cantar... Eu não conseguia cantar em casa, gente. Eu começava a cantar... declare pelas ruas... Tá vendo como é que não voltou? O nome de Jesus... Tá vendo como é que não vai gostar? Sob a escuridão... Eu não consigo... Gente, Deus é tão maravilhoso. Eu fui e falei, Senhor, então não me preocupe com a minha reputação. Eu vou porque o Senhor mandou. Eu vou em obediência. Que vai ficar desafinado. Eu sei que o Senhor merece a perfeição. Na verdade, o Senhor merece excelência. E excelência é o nosso melhor. O meu melhor era um pouquinho desafinado ontem. Gente, mas quando eu comecei a cantar, e não é que Deus me deu graça... Fiz minha parte, fiquei o dia inteiro aquecendo minha voz. Quando eu comecei a cantar, Deus me deu graça. Depois acabou também, não consegui cantar mais nada. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Não lembro o que eu tava falando.
que eu quero dizer? É que nós temos que usar tudo que nós temos, todo o nosso dom, toda a nossa capacidade. Ah, tá, lembrei. O que eu queria dizer é que eu não sentia vontade de ir. Eu preferia estar na minha congregação local, com os irmãos que eu amo, né, Imanilde? Eu queria estar ali com os irmãos que eu amo servir, eu queria cuidar e ajudar ali, estar ali ajudando naquilo que fosse necessário. Ontem era o culto das crianças. Eu não sentia vontade de estar onde eu estive, mas eu fui sem sentir. Eu fui pela fé e pela obediência, que eu cria. Nós não nos movemos pelo que nós sentimos, nós nos movemos pelo que nós cremos. Eu sempre falo isso. Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não diz, eu sinto que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Então nós não nos movemos mais pelo que nós sentimos. Às vezes vai ter dia que você não sente vontade de glorificar a Deus. Glorifica a si mesmo. Ontem eu tava com medo, gente. Eu não tenho costume de cantar em playback. Meu marido me acompanha quando eu recebo convite. Ele toca pra mim, eu sou espontânea. Eu gosto de falar assim, vamos voltar em qual parte? Vamos cantar essa aqui? Vamos voltar pro refrão? E o playback você tem que fazer, ó, direitinho. Falei, Senhor, eu me senti num lugar assim de desconforto e de confronto, sair da zona de conforto. Eu falei, eu vou porque o Senhor mandou. Eu vou em obediência e Deus me deu graça. Então não vai, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Você não quer adorar, adora sem querer. Você não quer sair desse lugar onde você tá na zona de conforto, mas deixa eu te falar, você quer continuar? Muitas pessoas falam, né, eu começo a servir a Deus, as coisas pioram. Tá bom, escolha seu difícil, né, gente? Quer servir a Deus, mas as coisas pioram. Não tá muito pior longe dele? Que se ele voltar e você estiver nesse lugar que você tá, você vai pro inferno? Porque se ele voltar e se você não estiver no lugar da presença dele, você tá fadado a um lugar de ranger de dentes. Isso não é muito pior? Ah, mas quando a gente vai para Deus, o diabo se levanta para cair. Nós sabemos o destino dele, que é debaixo dos nossos pés. Por causa de Jesus que está acima de nós. Mas, gente, a gente tem que sair do conformismo e parar de fazer e deixar de fazer pelo medo e ir com medo mesmo. Tô com medo, vai com medo mesmo. A gente só não pode ficar onde a gente está se a gente não estiver no centro da vontade de Deus. Esse é um convite que Deus está fazendo para cada um de nós aqui que vai ver a live depois. Vá para o centro da vontade de Deus. Não é fácil, mas não é fácil. Não é fácil, mas não tem lugar melhor. Não tem lugar mais seguro. E ainda que a gente morra lá, esperamos com grande expectativa novos céus e nova terra. Amém? 2 Pedro 3:3. E aí nós temos o capítulo 17, 18, 19, 20, 21 e 22, né? Que eu tenho que falar. 17 já falei sobre ele. 18 vai falar de muitas conquistas de Davi. Vou pular. Que ele conquista filisteus, Moabe, Zobá, os sírios. Ele conquista os edomitas. Deus abençoou Davi de uma forma grandiosa e o reino cresceu, expandiu grandiosamente na época de Davi, alcançando tudo aquilo que Deus tinha prometido lá atrás. Lembra que na época de Josué, eles não alcançaram todas as terras que Deus havia prometido, porque eles falavam, não, tá bom, do jeito que tá bom. Na época de Davi, Deus então expandiu o reino, de maneira a alcançar toda a terra que Deus havia dado ali para os israelitas. Davi derrota os... E aí tem muitas coisas que eu já falei em 2 Samuel. Então eu vou terminar falando sobre o capítulo 21, tá bom? Passou 1 hora já. Tô terminando. Calma, gente. Não saiam ainda, tá? Capítulo 22 vai falar que Davi fez os preparativos para o templo, para Salomão. E vai falar de tudo que ele preparou. Ah, e tem uma coisa no capítulo 22 que eu tenho que falar também. Então vamos lá, rapidinho, capítulo 21. Aqui em 1 Crônicas tem uma discrepância na hora de contar a história. Ai, minha tia, agora que eu tô vendo aqui, tia, seja bem-vinda, boa tarde, minha princesa, a avó tá te vendo, a minha avó tá me vendo, vó Nisa, que saudade da senhora, eu tenho que ir ver a senhora dar um beijo, só me perdoa, porque faz muito tempo que eu não vou, mas eu vou ir dar um beijo na senhora, viu? Eu vou ir essa semana, no nome de Jesus, dar um beijo na senhora e não vou. Que saudade da senhora, oh meu Deus do céu. Que bênção, tia, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, obrigada por mostrar a avó, que bênção. Eu ia falar o 22 rapidinho para focar no 21, mas eu tenho uma coisa para falar no 22, então depois eu chego lá. Capítulo 21 tem uma discrepância no livro de 1 Crônicas e 2 Samuel.
No livro de 2 Samuel, o escritor, movido pelo Espírito Santo, lembrando, eu tô falando discrepância assim, só na maneira como foi contada, tá? Mas a Bíblia não se contradiz. Ela só se explica. A Bíblia é a palavra de Deus, não contém alguns trechos da palavra. Não, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Mas lá em 2 Samuel, ao escrever sobre o censo de Davi, o escritor vai falar assim, que a ira do Senhor ardeu contra Israel, e aí o Senhor... Não, fala assim, ó, na minha versão. A ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Como se Deus estivesse falando, vá e conte o povo de Israel e de Judá. Fala que a gente lê como se Deus tivesse incitado Davi a cometer um erro, certo? No capítulo, nós sabemos que Deus não tenta ninguém. Deixa eu falar isso aqui antes que alguém saia com isso em mente, tá? Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13. Deus não é tentado por ninguém e a ninguém tenta, tá? Depois nós vamos falar sobre isso, mas vamos entender aqui. No capítulo 21 de 1 Crônicas, o cronista já vai falar diferente. Ele fala assim, ó, Satanás se levantou contra Israel e Satanás incitou Davi a fazer um censo. E a gente fica assim, né, poxa, então tá. Um texto falou que Deus, o próprio Deus, incitou Davi. O outro texto vai falar que Satanás incitou Davi. A mesma palavra, né? Então é uma questão de interpretação que nós precisamos entender. Tudo que vai acontecer aqui no censo, gente, tem um propósito de caminhar para a história, de maneira a mostrar para Davi aonde seria construído o templo, tá? O caminhar dessa história com a permissão de Deus, lembrando que nem tudo é a vontade de Deus, mas tudo é permitido por Ele, que é soberano. Deus é soberano. Muitas coisas acontecem não por vontade de Deus, mas porque Deus permite. A Bíblia diz, a Bíblia conta aqui um trilho, desde o censo, a consequência, o arrependimento de Davi, a intercessão de Davi, até o momento onde Deus revela o lugar aonde seria construído o templo. Então, a construção dessa história vai levar ao entendimento muito importante na história, né? Porque o templo leva tudo para Jesus, gente. O templo é Jesus e toda aquela construção e toda a glória, né? Toda grandeza, toda a maneira como era glorioso, vai jogar para Cristo ali. Tudo é uma história, gente. Quando a gente vê a Bíblia, assim, a gente fica até meio doido, assim, num bom sentido, porque as coisas espirituais, elas são muito perfeitas, parece que é uma grande teia. Eu vejo assim, sabe? Leia a Bíblia todo ano, várias vezes no ano, se possível, e você vai começar a ver como se fosse uma grande teia interconectada, uma coisa assim que só Deus pode fazer. Só Deus. O homem nunca jamais conseguiria escrever durante tantos anos, milhares de anos, uma construção perfeita como a palavra de Deus é. Então isso é muito legal. E Deus... Olha só, pra vocês terem uma ideia. Não, depois eu falo sobre isso. Vamos voltar aqui pro início. A Bíblia diz que Satanás incitou Davi. Lá em Tiago 1,13 fala que Deus não tenta ninguém e que ele não pode ser tentado por ninguém. Deixa eu abrir isso lá. Vou abrir aqui na internet mais fácil. Tiago. Tenham paciência aí, gente. Suportando uns aos outros. Seja o seu suporte, seja o meu suporte aí. Diz assim, ó. Ninguém sendo tentado, diga... De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Deixa eu mudar essa versão aqui. Vou colocar na NAA. Tiago 1:13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, Deus está me tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Qual que era a brecha de Davi? O orgulho. Poxa, nunca houve em todo Israel um rei como eu. Saul até teve grandes vitórias, mas gente... Fala a verdade. Os amonitas, os sírios,
os filisteus. A Bíblia diz que ele subjugou os filisteus de tal maneira como nunca antes havia acontecido, desde a época dos juízes. Davi foi um grande rei. E o diabo achou uma brecha. Qual que era a concupiscência de Davi? Qual que era a cobiça de Davi? Qual que era a brecha que ele poderia ser tentado pelo diabo? O orgulho. Eu sou um rei diferenciado. Nunca em todo Israel nós tivemos tantos soldados. Nós temos uma capacidade militar tão grande que qualquer um pode vir Egito, pode vir nações do norte, pode vir quem for. Nós temos uma capacidade militar grande e eu quero saber quantos. Eu quero saber, eu quero contar para as pessoas quantos que a gente tem mesmo. Conta lá quantos soldados, eu quero contar para as pessoas. Até tem lá em Levítico uma maneira apropriada de fazer o censo, o que nos deixa indícios de que não era o problema, não era o censo. O problema é que Davi não consultou a Deus, e Davi não estava fazendo censo simplesmente por uma questão de impostos, de organização do reinado. Davi estava fazendo censo por uma questão de orgulho. Ele queria saber o tamanho do exército que ele tinha. E nós sabemos desde sempre, desde que Deus chamou Abraão e constituiu um povo através dele, uma nação através dele, que a força do povo de Deus nunca foi nos números do seu exército, mas sempre foi o braço do Senhor que lutou por eles. Eles despojaram o Egito sem fazer nada. Foram 10 pragas. A única coisa que eles tiveram que fazer é marchar, né, André? Diga ao povo que marcha. A única coisa que você tem que fazer é andar. Anda no lugar que Deus mandou você andar. O que é impossível, Deus vai fazer, né? Então, o problema de Davi foi ter falhado nisso. Agora, lá em 2 Samuel, aqui tá falando que Satanás usou dessa brecha para incitar Davi para fazer uma coisa que era errada. Lá em 2 Samuel 24, vai falar que Deus que incitou. Só que a gente vai entender uma coisa, eu pesquisei alguns comentários bíblicos, que é uma passagem bem complexa, que Deus, ele usa de coisas. Usa, por exemplo, o diabo quis tentar Jó. Deus falou. Deus na sua... na sua perfeição, na sua onisciência, na sua presciência, ele sabia que as tentativas de Satanás na vida de Jó, a única coisa que Satanás iria conseguir no final, era fazer com que a intimidade de Jó se tornasse mais plena. A ponto de Jó falasse, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então Deus falou assim, Deus usa, o que eu quero dizer é que Deus usa daquilo que o diabo tenta para construir algo maior. Deus permite muitas das vezes que pessoas, né, tudo está, não estou dizendo que Deus leva as pessoas a pecar, mas Deus permite porque nisso ele vai construir uma história. Sabe, o Luciano Subirá tem um livro que vai falar sobre isso, que é... Ai, Deus, fugiu aqui agora. Mas que ele vai contar do acidente que ele teve, onde Deus permitiu que o diabo tocasse nele ali, ele parasse o ministério, porque Deus falou assim, olha, se você continuasse no ministério, eu iria te perder. Então, Deus permite certas investidas do diabo, porque ele tem um propósito maior. Vocês entendem? Então, a Bíblia falou lá atrás que Deus incitou, mas na verdade o diabo incitou, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, e Deus permitiu. Deus permitiu, gente, porque a história aqui do capítulo 21 é a história da nossa vida. Prestem atenção como que o capítulo 21, estava lendo, resume a nossa vida. No capítulo 21 fala que um homem pecou e que vai haver uma consequência. Esse homem se arrependeu, mas a consequência veio. E aí esse homem intercedeu, e a Bíblia diz que quando o anjo estava prestes a destruir Jerusalém, Deus teve compaixão. Essa é a nossa vida. É a nossa história. O homem pecou, teve a consequência do pecado, que é a morte. A Bíblia diz que num dia só 70 mil pessoas morreram. E aí de repente Deus fala, olha isso, gente, fala a verdade como nosso Deus é lindo. Olha isso aqui, ó. Olha pelo lado espiritual, tá? Deus enviou um anjo, mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, ou seja, a destruir Jerusalém, a Bíblia diz que o anjo, quando o anjo estava prestes a destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte, pare, já basta. Naquele momento, aonde estava o anjo do Senhor, gente? Na eira
de Araúna. Gente, isso é muito lindo. Presta atenção. O homem pecou, incitado pelo diabo, permitido pelo Senhor. Porque Deus deu livre-arbítrio, certo? O homem vai ser destruído pelo anjo da morte. E toda a nação santa vai ser destruída. Jerusalém simboliza, né, a presença de Deus no meio do povo. Quando o anjo ia destruir Jerusalém, onde habitava a arca da presença, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus falou para a morte: basta, já chega. Eu tenho um templo para ser construído nesse lugar. Porque a eira de Araúna é o lugar aonde foi definido por Deus que seria o lugar construído por Salomão. Iria construir ali o templo. Vocês estão entendendo, gente? É tudo muito espiritual. A Bíblia não é só o que a gente lê. Tudo leva para a obra de salvação de Jesus. Quem é o verdadeiro templo? A Bíblia diz que Deus, Jesus venceu a morte. Hoje ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Lá em Apocalipse fala isso. A Bíblia diz: onde está a morte e a tua vitória? Porque um dia Deus falou: morte, basta, já chega. Nesse lugar vai ser construído um templo. E o templo é Jesus. É a misericórdia de Deus encarnada. É o amor de Deus encarnado. É a plenitude de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a plenitude de Deus. O Verbo encarnado. A Bíblia diz que naquele lugar, foi ali na eira de Araúna que Deus mandou Davi construir o templo. Mandou Davi falar para Salomão construir o templo ali, né? E isso é tão lindo, gente. A eira de Araúna, o lugar onde estava a eira de Araúna, era o mesmo monte onde Abraão iria sacrificar seu filho Isaque. Tá travando aí, Jesus? Senhor, dá graça, Pai, porque tudo tá falando que é tão espiritual. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Essa mensagem vai chegar em nome de Jesus. Me fala se vocês estão vendo, gente. Ivonete, seja bem-vinda. Chegou no final, depois você assiste, viu? Essa leitura é forte, né, gente? Me conta aqui se tá travando aí pra todo mundo, se melhorou, pra eu aumentar minha intercessão aqui. Repreender o inimigo e toda arma forjada em nome de Jesus não prosperará. A mensagem vai chegar. Nem que eu fale tudo de novo. Tá travando ainda? Vou colocar na minha internet, então. Um dia de serviço, que Deus te ajude em tudo que você precisar, viu? Todas as suas necessidades sejam supridas nele. Raquel disse: pra mim está normal, Kenny também pra mim está normal. Agora tá melhor, graças a Deus. Glória a Jesus. Então, gente, tudo aponta para Jesus. A eira de Araúna estava naquele local, né? No mesmo local onde Abraão, mesmo monte onde Abraão iria sacrificar Isaac. Gente, o que eu tô falando aqui, né? Abraão quase sacrificou Isaac. Deus proveu e na verdade ele fala que vai prover outro, né, cordeiro. Naquele dia foi só um carneiro, mas depois Deus proveu o cordeiro, que é Jesus. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que falou para a morte: chega, basta, eu sou o templo. Eu vou ser construído, vou ser destruído em 3 dias, mas vou ressuscitar. E vou vou levantar um povo que vai ser morada de Deus. Amém? Ali, Davi vai construir um altar, né? E a Bíblia diz que desce fogo do céu como uma confirmação que aquele sacrifício foi aceito. É comprado por Davi por um preço justo. Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei pensando nisso, Davi falando assim: olha, eu não quero de graça, vai ter um preço. Algumas pessoas dizem que Deus... se Deus é soberano, por que Deus não simplesmente fala assim: vou salvar todo mundo? Vou mudar a mente das pessoas? Vou destruir o diabo? Porque Deus, Ele é perfeito. Ele fala assim: olha, eu não vou... Davi fala assim: não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não oferecerei holocaustos que nada me custaram. Deus está falando assim: não vai ser de graça. E não vai ser para todo mundo. Vai ter um preço alto, que é o sangue do meu filho, que é muito mais precioso do que qualquer pedra preciosa, ouro, prata, bronze, nada disso. Chega aos pés do preço de sangue que foi pago por Jesus, para que ele vencesse a morte e nos trouxesse de volta à presença de Deus, ao lugar pleno da presença e de intimidade com o Pai, desde o jardim que nós tínhamos perdido lá atrás, né? Então Deus paga um preço justo. Então as coisas não acontecem assim, de graça. Toma, Davi, é teu, pode pegar, é tua, você pode fazer o que você quiser. Não. Eu vou pagar um preço justo por essa ira. Deus também falou:
Eu vou pagar um preço para tê-los de volta, mesmo que eles não mereçam. Eu vou pagar um preço para tê-los de volta. E o preço é o sangue do seu próprio filho. Aleluia, obrigada, Jesus. Nós não merecemos, sabemos que não merecemos, mas pela tua graça, Senhor, nós recebemos o teu amor e o teu sacrifício, Jesus, que nos perdoa nossos pecados. E assim como o Senhor tem nos ensinado que nós devemos confessar os nossos pecados, porque todo aquele que confessa seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda injustiça. Que nós sejamos rápidos para confessar, nos arrepender, receber o teu sacrifício e nos voltarmos ao lugar da presença. 1 Crônicas 22, uma coisa só que eu queria falar é que Davi está preparando Salomão. Ai, deixa eu contar um negócio pra vocês, gente, que eu tô ficando meio assim, vocês sabem, né? Que eu tô pegando significado de nome toda hora. Quando a gente já leu a Bíblia mais de uma vez, a gente quer aprofundar cada vez mais. E isso é muito gostoso, embora eu peça a Deus que nunca vá além daquilo que ele me entregue, né? Eu tava pesquisando os nomes dos filhos de Davi lá na Bíblia Strong, do primeiro versículo até Salomão, e eu fiquei pensando, será que Deus não quer revelar Jesus aqui nesses nomes, gente? E eu até tirei um print aqui, eu vou mostrar pra vocês, tô abrindo aqui. Mas Davi tava preparando, Davi estava preparando Salomão, porque Salomão seria aquele, né? Inclusive tem uma parte que fala assim, ó, que versículo 9, 22, 9. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. O nome Salomão simboliza paz, tá? Então, lembrando que Deus estava confirmando que seria de Salomão, filho de Batseba, né? Que viria ali o legado de Davi no reinado, no trono. Quem sentaria no trono seria Salomão, porque seria um homem de paz. E o nome Salomão simboliza paz, né? Significa paz. Uma coisa que eu achei linda que eu queria falar para vocês é que o versículo 11, 22, 11, Davi vai falar para Salomão assim, agora, meu filho, agora que o Senhor seja com você, que Ele lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como Ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. O que Deus falou comigo, gente, quando eu estava lendo isso aqui? O pai, ele é aquele que dá destino para os filhos. E para aqueles que estão aqui cujos filhos não têm um pai, né, a gente sabe que nosso pai provê para as nossas necessidades e em todas as circunstâncias ele nos dá vitória, né? Tem muitas famílias, infelizmente, que são disfuncionais, não tem um pai, presente para poder dar destino para os filhos, mas eu creio que uma mulher posicionada, que ora e que clama a Deus, seus filhos têm um pai que pode não ser o terreno, mas que é destinado, que é orientado pelo Pai Celestial, pelo marido dessa, né, que não tem um pai presente, um bom sacerdote do lar. Mas os pais, eles têm essa capacidade de dar destino para os filhos. Lembra que lá na frente, quando Salomão vai receber o reinado, ele faz uma oração, Deus pergunta para ele, me pergunta o que você quer. Ele repete a oração do pai dele. Porque um dia o pai dele falou com ele, filho, o pai dele orou por ele. Gente, nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Não importa a idade deles, né, dona Aparecida? Ora pelos seus filhos. Ora pelos seus filhos. Não importa a idade deles, não importa se eles são casados, se eles são solteiros, se eles são divorciados, não importa se são adolescentes, se são velhos já, velhinhos. Não importa. Eu tava vendo uma série que o caçula do centenário tem 60 e tantos anos. Então não importa a idade dos nossos filhos, agora eu vou falar os pais, né? Nós, os pais, pai e mãe, nós temos, gente, nas nossas mãos a responsabilidade de interceder e nós temos também o poder da intercessão. Porque olha aqui que coisa linda, um dia, ao preparar Salomão, Davi falou assim, ó, olha como ele declarou sobre a vida de Salomão, que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça, para que você obedeça a lei do Senhor seu Deus ao governar Israel. O pai lançou uma palavra sobre o filho, que Deus te dê sabedoria. É isso que você precisa, filho, você precisa de sabedoria, você precisa de entendimento para obedecer a lei, para governar bem esse povo. Quando Deus pergunta para Salomão, me pede o que você quer que eu vou te dar, ele logo já sabe que foi plantado no coração dele, ele sabe que ele precisa. O pai dele não falou para ele que ele precisava fazer o censo, porque ele já sabia que não precisava de um grande exército. O pai dele não falou assim, aqui Salomão, presta atenção,
Você precisa estabelecer teu reino, meu filho. Você precisa, meu filho, levantar uns líderes. Eu tive Joabe, que foi um bom líder, que matou muito. Não. Ele falou, filho, você precisa de sabedoria. É isso que você precisa. Presta atenção, Salomão, meu filho, que ainda era pequeno aqui. Você precisa de sabedoria. Quando lá na frente, anos depois, Deus pergunta para Salomão o que ele quer, o que ele pediu? Aquilo que o pai dele ensinou para ele que ele precisava. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos que eles precisam? Filho, você precisa estudar para você ser alguém na vida. Você tem que estudar porque você não pode ser pobre, não. Você não pode ser pobre, meu filho, porque nós é pobre. Seu filho, gente. Nossos filhos precisam de uma coisa que é prioridade sobre todas as coisas. Nossos filhos precisam de Jesus. Essa é a maior prioridade. Nossos filhos precisam de Jesus. A responsabilidade de cada pai e mãe não é de evitar que seu filho nunca fique doente, para que seu filho nunca tenha nenhum trauma, embora, né, seria o ideal, mas nós somos infelizmente imperfeitos, muitas vezes falhamos. Não é para que seu filho tenha muitos dons e talentos para ele ter um grande ministério ou uma grande empresa e fique rico, milionário. Não é o nosso objetivo principal. Tá bem lá embaixo até esses últimos aí. O nosso principal objetivo é levar os nossos filhos, o coração dos nossos filhos a Jesus. Esse é o nosso principal objetivo. Levar os nossos filhos a Jesus, porque é isso que eles precisam. O resto, Jesus vai prover. Estou com esse versículo na mente hoje. Porque o vosso Pai suprirá. Porque, como é que é, gente? Porque pelas suas riquezas em glória, Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Porque Jesus, com sua riqueza em glória, suprirá cada uma das suas necessidades. Se a pessoa tiver Jesus, ele vai suprir cada necessidade. Nós, às vezes, estamos ensinando para os nossos filhos. Você tem que trabalhar para você ficar igual aquela ali, ó. Tá vendo aquela menina ali, ó? Você tem que cantar igual a ela. Você tem que ficar rico igual aquele ali, ó. Você tem que se esforçar. Você tem que pedir a Deus sabedoria, meu filho, para você governar. Você tem que obedecer os mandamentos de Deus, meu filho. Olha o que ele ensinava. Você tem que obedecer a lei do Senhor, meu filho. Você tem que ser cuidadoso e obedecer cada decreto, cada estatuto. Por isso que a gente tem que ensinar nossos filhos a ler a Bíblia, gente. Cecília lê, graças a Deus, pela graça de Deus, o Espírito Santo nos ensinou, nos deu estratégia. Hoje a gente consegue, ainda às vezes com insistência, fazê-la ler a Bíblia. É o que a minha filha mais precisa. Ela precisa obedecer os mandamentos de Deus, porque se buscares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e se diligentemente obedeceres a cada um desses mandamentos, as bênçãos vão correr atrás de vocês. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, amém? Eu estava falando sobre Davi, vou falar isso aqui para a gente poder terminar. Eu pesquisei, gente, os nomes de Davi, dos filhos de Davi. Eu não sei qual capítulo, mas olha o versículo 4. Deixa eu voltar aqui para ficar pequenininho. Versículo 4 fala: esses são os nomes dos filhos que ele teve em Jerusalém. Isso é 1 Crônicas, tá, gente? Vocês estão vendo aqui minhas listas, né? Que eu não posso esquecer, às vezes, de comprar umas coisas, então ignorem que esse é o meu grupo do Afazeres, tá? Olha aqui, estes são os nomes dos filhos que ele teve em Jerusalém. Samua significa renomado. Sobabe significa rebelde. Natã significa doador. E Salomão significa paz. Um líder renomado. Por muitos vai ser considerado um rebelde, porque ele vai vir estabelecer, né, uma nova aliança. Mas ele é o doador de paz. É isso que o Senhor falou comigo, gente. Daí vocês cheguem às suas conclusões aí. Eu creio que nada na Bíblia tá lá por acaso. E o Senhor é o nosso doador de paz. A palavra rebelde é um pouco difícil, mas depois vocês colocam lá no aplicativo, que até o próprio Strong vai falar isso, que essa rebeldia pode até ser vista no sentido de que Jesus, pode até aplicar em Jesus também, no sentido de que ele veio e foi tido como um rebelde, no sentido de não aceitar, né, os padrões daquela época e trazer uma nova aliança. É tudo isso. 1h20 falando. O tal de eu não fazer a live no sábado e no domingo, né, gente? Acaba ficando muitos capítulos. Mas eu espero que tenha sido edificante para vocês. Ler a Bíblia, gente, ter o acesso à Bíblia, presta atenção, nunca negligencie isso, nunca diminua esse presente que Deus nos deu, que é a palavra dele, porque um dia, talvez, né, com certeza, na verdade, na grande tribulação, vai ser tirado da internet, vai ser tirado as Bíblias físicas,
Nós temos liberdade hoje, então medita nela, medita nas escrituras, de manhã, de tarde, de noite, tudo que você fizer prosperará. Obrigada, Lorena, Deus te abençoe fortemente, amém. Sossô, Andréia falou aleluia, Deus abençoe, amém, amada, obrigada por tudo, gente, obrigada por terem ficado até o final, olha que bênção, 10 pessoas aqui. Kênia, Deus te abençoe, Raquel, Sossô, Pati, Andréia, uma Rose, Ivonete, Vanilda, Chiquinha e a Dona Aparecida, obrigada por terem ficado até o final, que Deus abençoe cada uma de vocês, que Ele revele ao coração de vocês as verdades escondidas na palavra, que cada uma de vocês possam de fato ter revelações do Espírito Santo e que nós nunca venhamos para um lugar de heresia. Eu peço muito a Deus que se eu estiver indo para um lugar que Ele não quer que eu esteja indo, que Ele me volta aqui, mas eu quero me aprofundar cada dia mais, amém? Só falar esse comentário da Raquel aqui, que eu tô vendo aqui, a oração dos pais são tão poderosas que mesmo no dia em que não estiverem aqui, as orações permanecem. Uau, 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 glória a Deus. Plantou uma semente, não importa se o semeador tá vivo ou não, a semente vai prosperar, né? Glória a Deus, glória a Deus. Acho que é isso, acho que eu não batido em nenhum comentário. Então, gente, até amanhã, se assim Jesus permitir, que Deus abençoe vocês, viu? Com Deus, obrigada a todas que ficaram até o final, obrigada a quem assiste aqui o vídeo depois, vocês também são bênção, viu? Que bom ter também esse acesso, né, que fica gravado. Obrigada, com Deus, e até amanhã.